Graças a Deus que nos dá a vitória, porque Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma leitura diária. Momento este que nós nos reunimos em nome de Jesus para que, sob a direção da lição da nossa escola dominical, separamos o texto bíblico, lemos, meditamos, refletimos e aplicamos em nossa vida para o nosso crescimento pessoal, nosso crescimento espiritual, nosso crescimento congregacional. E a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Desta feita, nós estamos sob o tema da semana, que é o poder de Deus na missão da igreja. Sim, o poder de Deus na missão da igreja. Você acha que a igreja conseguiria chegar até aqui se não fosse o poder de Deus? Coloca no comentário. Você acha que a igreja teria tanto êxito como tem tido se não fosse pelo poder de Deus? Coloca no comentário aí o que você acha que seria da igreja sem o poder de Deus. E nosso texto de leitura é Atos, capítulo 13, 1 a 3. E diz assim, versículo 1: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. O tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, versículo 2, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, versículo 3, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Esse texto sugere a seguinte meditação: o chamado missionário sob a direção do Espírito Santo. Irmãos, observe a importância de uma igreja que confere na palavra. A igreja de Antioquia é uma igreja nobre, porque é uma igreja que confere o que está escrito na palavra. É uma igreja que tem um ministério completo, porque nesta igreja existem profetas e mestres. Olha, a balança está muito bem balanceada. Profetas e mestres. Se tivessem só profetas, o que a igreja seria? Um grupo de fanáticos. Se tivesse só mestres, a igreja seria o quê? Um grupo de radicais, simplesmente racionais, radicais. Mas a igreja de Antioquia havia profetas, havia mestres. Nomes deles: Barnabé é um grande mestre, foi o mentor do apóstolo Paulo. Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Nesse momento aqui, o menorzinho deles é Saulo, tanto na estatura física, quanto na posição aqui. Paulo é o menorzinho deles. Mas eles estão adorando ao Senhor e jejuando. Há uma consagração. Eles adoram, eles jejuam, e o Espírito Santo disse: Separem-me Barnabé. Primeiro vem Barnabé, o líder, depois Saulo, Saulo, aqui nós temos o mestre e o aluno, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Mais adiante, em capítulos futuros, você vai ver que agora vem Saulo e Barnabé. Saulo cresceu e Barnabé entendeu. Falou assim, ele melhorou, ele cresceu. Ele não consigo mais ser o mestre dele, eu preciso ser o aluno dele. Humildade.
Barnabé expressa grande humildade. Mas aqui está o início da obra missionária regulamentadamente escrita na igreja primitiva, onde esses aqui, Barnabé e Saulo, saem para a sua primeira viagem missionária. Tá certo? Bem, assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Note que eles não derramaram 1 litro, 2 litros, 5 litros de óleo sobre a cabeça destes homens. Impuseram as mãos e lhes enviaram. Até porque a unção no Novo Testamento, ela, com o uso do óleo, é agora usada para o enfermo. Ungirá o enfermo com óleo, e a oração da fé sarará o enfermo. Na separação de ministros para a obra de Deus, acontece a imposição de mãos e não o derramamento de óleo. Olha que precisão cirúrgica esse texto bíblico aqui passa para nós. É importante nós entendermos que o Espírito Santo está ativo, operante nesta igreja. Disse o Espírito Santo. Como será que foi essa maneira do Espírito Santo dizer? Será que alguém ouviu uma voz como um trovão? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho designado. Ou será que ele usou um profeta? Na igreja de Antioquia haviam profetas. Ou será que ele usou um mestre? Através da explanação da palavra, da explicação do texto, do contexto, da exegese, da hermenêutica, eles entenderam pelo Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Bem, muitos mistérios estão aqui, mas é fácil entender que numa igreja onde tem um mestre direcionado pelo Espírito Santo, a palavra é sempre uma palavra profética. Numa igreja que tem um profeta direcionado genuinamente pelo Espírito Santo, esta igreja sempre terá uma voz profética, uma palavra profética. Que este exemplo lindo e glorioso nos faça entender que o poder de Deus na missão da igreja é inegociável e que nós sejamos sempre cheios do poder de Deus para a glória, para a honra, para o louvor do nome de Jesus. Vitória de Deus para a sua vida. Um ótimo dia, até a próxima leitura diária. Comente, compartilhe, se não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o joinha e Deus em Cristo Jesus te abençoe inoxidavelmente.